Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça de Deus. E hoje nós temos um probleminha aqui na praça, tem um som que vai estar competindo conosco, mas vamos concentrar aqui aqui na frente. Tem uma mensagem muito especial para nós nessa manhã de domingo. E eu creio que Deus vai falar conosco profundamente, porque Ele sempre está comunicando seus pensamentos conosco. Amém? Amém. Amém? Ótimo. Vamos orar para nós iniciarmos? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença, por sua graça, por suas misericórdias. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nessa manhã, Pai. Por favor, vai de encontro às nossas necessidades, vai de encontro às nossas adversidades. E, por favor, Senhor, com graça e mais graça, atua, Senhor, para que possamos ver a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém. 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 Primeiro nós vamos cantar uma música, depois que eu vou. Okay. Então, primeiro nós vamos cantar Incomparável. E depois que eu vou ler o texto. Porque eu estou tão concentrada que o barulho está alto que eu estou... Mas então vamos louvar o nosso Deus com a música Incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. 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 Só antes de ler aqui para nós aqui um texto, só continuando falando sobre o nosso novo local, nós estamos na expectativa e Deus trabalha nos bastidores, na vida de pessoas, na vida de irmãos, até mesmo do incrédulo, para que ele possa atender, nos socorrer e nos em tempo oportuno. E nós estamos fazendo um fundo de caixa para que possamos ter um dinheiro para que a gente possa, no início vai ter algumas despesas,
a gente ter como resolver todos esses pontos no início, né, do novo local. Então, se você quer participar conosco, só entrar em contato que nós gostaríamos, né, de não só de receber a sua ajuda, mas também, né, caminharmos juntos nesse tempo oportuno da graça. Amém? Vamos orar então pelos dízimos e oferta nessa manhã. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua graça, muito obrigado por suas misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor nessa manhã. E, ó Pai, nós não merecemos, mas nos prostramos perante o Senhor nesse momento, Senhor. Pai, supre as necessidades que a sua igreja e que possamos ter todo o provimento em um novo local e que seu nome seja exaltado e glorificado no nosso meio, para a honra e glória do teu nome. Te amamos, te adoramos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui neste tempo, nessa geração, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o Geraldo pediu para me ler aqui Esther, capítulo 9, do versículo 16 a 32. Esther, capítulo 9, versículo 16 a 32. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos quais os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dia de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e dos que testemunharam e do que lhe havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, e por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim
jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do rei Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Amém. Ótimo, ótimo, ótimo. Amém. Fantástica a história de Ester, né? História de Purim, né? Amém. Obrigado. Precioso Pai, em nome de Jesus, por favor, unge a sua palavra, fala conosco nesse momento, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, interessante para nós hoje, Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, né, é uma música que nós cantamos, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, né? Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O versículo 3, pastor Cliff, olha que lindo. O salmista fala o seguinte, Salmo 115, versículo 3. No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ok. No céu está nosso Deus, e tudo... sabe, esse é um versículo que nós colocarmos na geladeira, colocarmos, sabe, no nosso carro, né? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus, ele trabalha nos bastidores da graça para nos socorrer em tempo oportuno. Então, é interessante para nós a história de Ester, e aqui tem uma história linda, né? Porque a Ester, o nome dela, na verdade, é Hadassa, né? Foi mudado para Ester. Hadassa, ela foi escolhida para ser a nova rainha do rei Assuero, no reino Pérsia, que é lá onde está o Irã hoje, que um dos maiores inimigos de Israel, que é a extinção de Israel, né? Verdade? Mas aqui tem o rei Assuero, né? O rei da Pérsia, e Hadassa foi escolhida para ser a nova rainha, né, do seu reino, né? Porém, sabe, interessante para nós pensarmos aqui que a Ester disfarçou, ela não falou de que povo ela era, de quem ela pertencia, ela, a pedido de Mordecai, seu primo. Mordecai era primo de Ester. Mordecai era primo de Ester, né? E Mordecai aconselhou a Ester a não revelar de que povo pertencia. Mas interessante no livro de Ester todinho é que tem uma pessoa, alguém trabalhando nos bastidores para que as coisas acontecessem em cada momento da história de Ester, e essa pessoa usasse Ester e Mordecai para livrar o povo judeu. E essa pessoa, o nome dela não está no livro de Ester, que é Deus. Deus trabalhou do início ao fim nos bastidores para que as coisas acontecessem e o povo judaico fosse livre de ser eliminado pelo inimigo Amã. E aí tem a festa do Purim, que ela leu para nós hoje. É uma festa comemorada até os dias de hoje. Em Pastor Clive, no dia 14 de Adar, esse ano aconteceu no dia 23 de março, a festa de Purim. É dia de banquete, de festa. Sabe que os judeus, eles fantasiam, vestem fantasia, eles vestem fantasia, eles disfarçam, assim como Ester disfarçou. Eles leem na sinagoga, né, o livro de Ester e festejam com banquetes até o dia de hoje. E sabe, e também eles, nessa festa de Purim, eles revelam que Deus se ocultou também, o nome dele se ocultou durante a história de Ester, e como ele livrou o povo trabalhando nos bastidores. Nos bastidores. Interessante para nós pensarmos sobre isso hoje, né? Porque Deus,
trabalha nos bastidores da história das nossas vidas. Deus, ele trabalha nos bastidores da história das nossas vidas. Neste exato momento, Deus está trabalhando nos bastidores da graça em nosso favor. Sabem, Esther, ela perceberá que não será fácil o chamado que ela tinha para ser usada por Deus, mesmo Deus não aparecendo, mesmo Deus não enviando seus profetas, como nos outros livros, para falar com ela. Deus não usou seus profetas, Deus não falou com o profeta, vai lá e fala com Esther. Não, Deus usou Mordecai. Mordecai, no capítulo 2, olha comigo aqui, vamos ver algumas histórias, uma parte, como Deus trabalhou nos bastidores. Sabe, Esther perceberá que não será fácil chegar o momento que Deus quer usá-la. Não vai ser fácil. Deus vai ensinar, mesmo não enviando seus profetas diretamente para falar com Esther. Este mundo, pastor Cliff, é sobre Deus nos ensinando diariamente. Este mundo é sobre aprendermos a viver pela fé. Diariamente, nós estamos aprendendo a viver pela fé. Pela fé. E assim, e este é o plano de Deus para as nossas vidas, continuar nos ensinando até o dia do arrebatamento. Nós estamos aprendendo a viver pela fé. E é duro, não é? Não é fácil. Para nós que estamos na linha de frente, para pessoas que estão lá de fora, eles olham para nós e falam, como? Mas Deus está sempre trabalhando nos bastidores para nos usar para a sua glória. Aqui estamos nós hoje no Brasil, hoje, dia 19 de maio, ontem foi aniversário do pastor Cliff, né? 19 de maio de 2024, né? 70 anos a Márcia está falando, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Isso é uma história de vida, né, pastor Cliff? Amém. Amém? Né? Então, é interessante para nós, Esther, ela era formosa, linda, não é verdade? E ela foi, no capítulo 2, olha comigo aqui, versículo 5. Ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Sinei, filho de Quis, que fora transportado para Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Adassa, que é Esther, filha do seu tio. Adassa era filha do tio de Mordecai. Então, eles eram primos. Hã? Eu acho que não era primo de primeiro grau, não. De segundo grau, né? Segundo, terceiro. Então, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Olha, interessante para nós, porque Deus já estava trabalhando nos bastidores para usar Esther, Adassa. No versículo 10, Esther não havia declarado ao seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que eu não declarasse. Mordecai ordenou, falou, não fala que povo você pertence, a quem você é, né? Deus sempre agiu nos bastidores, criando uma situação para Mordecai saber que o rei estava correndo risco de vida. No versículo 21 a 23, olha lá, algumas pessoas planejaram matar o rei Assuero, e Mordecai ficou sabendo e avisou Esther, olha lá. Isso revela o trabalho de Deus nos bastidores. Sem eles saberem. Olha o que aconteceu, no versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigitã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther ao rei, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei. Olha lá, aconteceu esse fato. Chegou, Mordecai estava ali por coincidência, Deus, de uma maneira ou outra, moveu a cidade, Mordecai
ficou sabendo desse evento. E foi investigado e comprovado que eles queriam matar o rei. E isso foi escrito no livro de Crônicas dos Reis. Escreveram, deixar lá escrito. Deus trabalha nos bastidores da graça. Sabe? Essa foi uma situação que Deus criou sem aparecer o nome de Deus fazendo acontecer aquilo. Sabe? Esther, ela não entendia a magnitude de onde isso estava indo. Ela não entendia, ela simplesmente colocou, a Mordecai avisou ela foi lá e falou para o rei, e foi investigar, e era fato. E foi escrito no livro dos Reis. Era algo que ela realmente não percebeu, e era assim que Deus tinha um propósito para trabalhar profundamente na vida de Esther e Mordecai. Profundamente. Deus estava nos bastidores, agindo com graça, movendo as coisas para acontecer, para que ele pudesse livrar o povo judeu de Amã, usando Esther e Mordecai. Eu penso que quando olhamos para o que estava acontecendo, o que está acontecendo hoje no mundo, ao redor do mundo, tudo o que está acontecendo hoje, é uma lição muito boa para percebermos que há algo muito profundo acontecendo. Deus está trabalhando, movendo nos bastidores. As coisas estão afunilando para o retorno de Jesus. Deus está trabalhando nos bastidores. Sabem, para nossa aprendizado, é uma lição muito boa para percebermos que há algo muito profundo acontecendo. E profundo acontecendo em nossas vidas. Mesmo que nós não percebemos onde está Deus nas situações que vivemos hoje em nossas vidas. Sabe? Seja o que for que nós estejamos passando neste momento, Deus está trabalhando nos bastidores da graça. Seja, sabe, na nossa vida, no nosso casamento, seja na nossa família, seja na nossa carreira, seja na nossa saúde, seja nas nossas amizades, o que quer que seja. Deus está trabalhando nos bastidores. É tão fácil ter essas ideias, sabe, de que estamos entregues ao nosso próprio destino. Mas o fato é que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Deus está trabalhando em nossas vidas. Quando nós falamos de bastidores, bastidores significa que tem alguém trabalhando atrás das cortinas para que você e eu, para que nós tenhamos todo o suporte em cada situação que estamos vivendo neste momento. Tem alguém trabalhando atrás das cortinas, fora das vistas dos espectadores. Tem alguém, e esse alguém é Deus. Ele está trabalhando fora da nossa visão, fora, atrás das cortinas, atrás da cena que nós estamos vivendo neste momento, quando nós estamos na nossa casa, quando vem, sabe, a tristeza, quando vem uma adversidade, quando vem uma necessidade, né? O primeiro passo é ficar desesperados. Mas Deus está trabalhando nos bastidores da graça, nós não merecemos. Ele está movendo pessoas, ele está movendo corações, ele está trabalhando na vida de outros em prol daquela situação que estamos vivendo naquele momento. E é interessante porque, por isso, nós vamos falar mais sobre isso, Deus mudou o momento de tristeza do povo em alegria, de choro em festa. E Deus está fazendo isso constantemente em nossas vidas, nos bastidores da graça, atrás da cena, daquele momento que nós estamos vivendo, os desesperos da vida. Vem, pastor Cliff. Então, no capítulo 3 de Esther, olha comigo lá, versículo 4 e 6. Amã cria um ódio contra Mordecai, e sabendo que ele era judeu, atentou destruir todo o povo judaico. No versículo 4 a 6, olha lá. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, né, Mordecai não se prostrou diante de Amã. E fizeram saber a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos,
ou intentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Agora, olha comigo. Mordecai ordenou Esther para não falar que era judia. Mas ele falou, eu sou judeu, eu não vou prostrar diante de Amã. E Amã era uma gagita, né? Aquele lá que Saul era para ter destruído todos e não destruiu, e que o profeta, né, Samuel chegou e passou o rei na espada, são descendência deste povo, inimigo de Israel. E aí ele tentou não só contra Mordecai, mas contra todo o povo judaico. Né? E Amã consegue um decreto do rei. Ele consegue um decreto do rei, no capítulo 4, versículo 13 a 16. Né? Ele consegue um decreto do rei, queria usar que Deus, por sua graça e misericórdia, iria usar Esther e Mordecai para livrar o povo das garras do plano, do intento de Amã. No capítulo 4, versículo 13 a 16, olha que fantástico para nós hoje. Deus trabalhando nos bastidores. No versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther, não imaginas que, por estar na casa do rei, só tu escaparás de todos os judeus? Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura, para conjuntura como essa, é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha só. O que aconteceu? Ela se colocou disponível. Ela falou, vão orar, orem por mim, mas o nome de Deus não aparece, a palavra de Deus não aparece. Fala para jejuar, né? E jejua, intercede. E eu vou diante do rei, mesmo que isso é proibido. Mas se perecer, pereci. Ela foi corajosa. Ela levantou e foi. Mordecai disse, talvez esse é o motivo que você, Esther, foi levada a ser rainha. Para livrar o povo, o seu povo. Devemos perceber nessa vida que nós estamos vivendo neste momento da história que está acontecendo. Olha, sobre tanta coisa acontecendo neste mundo. E que Deus, Ele está trabalhando. Ele não está aquém do que está acontecendo no mundo. E principalmente acontecendo em nossas vidas nesses dias. Deus, Ele é soberano em todas as coisas. E Ele está trabalhando assim como Ele trabalhou atrás dos bastidores no tempo de Esther. Ele trabalha em nossas vidas também. Para que o nosso motivo de tristeza se torne alegria. Para que o nosso motivo de choro se torne festa. No tempo oportuno, o choro pode durar a noite inteira em nossas vidas. Não é isso que Salmos 30, versículo 5 fala? Mas a alegria vem pela manhã. Vai ter uma manhã, vai vir a alegria. Deus está trabalhando nos bastidores da graça. Nós não merecemos. Mas Deus está agindo. Cada um de nós, sabe? Cada um de nós somos nascidos de novo, temos as primícias do Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele perscruta as profundezas de Deus, Ele sabe as tristezas do nosso coração, Ele sabe as necessidades que nós temos no momento exato, e Ele trabalha atrás da cena, ou na cena diretamente. Também Ele trabalha diretamente na cena. Para nos socorrer, para nos consolar, para nos restaurar, para nos prover. Ele trabalha o tempo todo em nós, através de nós. Nós não merecemos. Ele está agindo nesse exato momento em alguma área das nossas vidas. E às vezes não discernimos isso. Deus está trabalhando agora, nesse exato momento, em alguma área das nossas vidas. E talvez Ele está trabalhando nos bastidores da graça. É numa área que nós não merecemos de jeito nenhum.
mas numa área que nós estamos gerando, nós estamos nos culpando, nós estamos, sabe, achando que o problema que nós estamos administrando é culpa nossa, e Deus está trabalhando nos bastidores com graça e mais graça, fazendo as coisas acontecer para que nós possamos ter o choro transformado em festa, a tristeza em alegria. Deus está trabalhando com graça nos bastidores, nós não merecemos. Ele continua provendo, curando, libertando e nos dando todo o suporte que necessitamos para prevalecer nas situações adversas que vivemos nos últimos dias, ou no dia de hoje, agora. E isso é graça. Não merecemos, é graça. Muitas vezes nós estamos questionando Deus, por que eu tenho de passar por um problema, uma situação? Né? Às vezes, nós temos de administrar, oh, meu Deus, por quê? Como? Questionando as nossas vidas, talvez por causa de uma diversidade. Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ele é soberano, ele fez tudo que o satisfaz. E Esther falou, se perecer, pereci. Mas eu vou lá encontrar com na presença do rei. Nós somos um povo abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais. Na verdade, Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Balaão recebeu a ordem para amaldiçoar Israel, e Deus mudou a maldição em bênção. E Balaão disse, olha, no capítulo 23 de Números, versículo 19, Balaão disse que Deus que recebeu ordem para abençoar e não amaldiçoar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus falado, não fará. Tendo Deus prometido, ele não cumprirá. Então, se Deus prometeu, se Deus falou que nunca nos abandonará, nunca nos deixará sós, que ele está conosco, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que ele é poderoso para curar, que ele é poderoso para fazer as coisas acontecer. Então, nós precisamos crer, confiar, descansar, porque mesmo que nós não estamos vendo neste momento, nessa cena aqui, Deus está agindo, trabalhando nos bastidores, com graça, para nos socorrer em tempo oportuno, para fazer acontecer. Nós precisamos crer e andar de fé em fé. Deus nos ensinando diariamente a andar por fé, a andar por fé. Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós neste momento. Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E esse plano requer de nós fé. Fé na palavra dele. Hoje e agora, nós podemos administrar o que está acontecendo conosco neste momento pela fé, confiando que Deus está agindo. Talvez Deus está trabalhando na vida de uma pessoa nos confins da terra. Ou talvez aqui em Belo Horizonte, em algum lugar, que vai ser aquela pessoa milagrosamente que vai, de uma maneira ou outra, você vai encontrar com você, e ele vai te dar solução para o seu problema, e você vai ficar de boca aberta como? O milagre da graça, porque Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não nos abandonou em nosso problema, em nossa situação. Ele está agindo. Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes nós somos exprimidos por diversas situações, e não só uma, né, em nossas vidas. E muitos de nós passamos dias, meses, até muitos anos, liderando com as adversidades em várias áreas das nossas vidas. O mais triste é quando nós somos julgados e condenados por passar por um mesmo problema várias vezes, vários meses, vários anos, ou 50 anos. Pessoas chegam para nós e falam, você está com o mesmo problema há 50 anos. Nós podíamos perguntar à pessoa, mas você está vigiando minha vida há 50 anos. Não é, pastor? Alguns poderão ter 50 anos com esse problema, mas outros podem ter 1 minuto. E daí? É a mesma situação. Isso não nos faz diferentes perante Deus. Todos nós precisamos de graça e mais graça diariamente
em nossas vidas. Todos nós necessitamos. Esté, capítulo 5, versículo 2. Esté alcançou graça diante do rei. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha nas mãos. Esté se chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: Esté, o que você quiser pedir, eu te darei. Até metade do meu reino eu te dou. Te darei tudo que você pedir. Ele era realmente apaixonado por Esté, né? Né? Imagine, né? Então, Amã foi convidado para um primeiro banquete no mesmo dia com o rei Assuero. E ele ficou todo... Foi para o banquete. Aí a rainha Esté convidou, não falou o pedido que ela tinha para o rei. Falou: vem para o segundo banquete, no outro dia, amanhã, porque será o primeiro banquete do vinho. Aí Amã foi para casa, né? Todo... Uau! Falou com a esposa, os amigos, reuniu os esposos, amigos. Olha, eu fui convidado pela rainha para um banquete do vinho. Então, eu sou uma pessoa muito especial no reino. Mas eu saí na porta e encontrei Mordecai, esse judeu, e eu não sei, eu quero matar esse indivíduo, como eu posso para acabar com ele? Aí os amigos e a esposa de Amã aconselharam ele. Olha, imagine eles aconselhando o Amã. Vamos criar uma piscina muito funda. Vamos afogar Mordecai ali. Aí, não adianta. Lembra do Mar Vermelho? Esse povo passou por terra seca. Vamos fazer uma fornalha acesa e vamos lançar esse Mordecai lá, que vai torrar na hora. Não adianta. Ele é judeu, não adianta. Lembra de Zedraque, Mesaque e Abednego? Que foi antes? Vamos jogar ele na cova dos leões. Não funciona. Lembra de Daniel? Né? E era recente essas histórias para eles. Então a esposa teve uma ideia. Vamos fazer uma forca. Nunca tem uma história que um judeu foi livre de uma forca. Vamos fazer uma forca bem grande. E eles trabalharam a noite toda fazendo essa forca grande para matar Mordecai. Mas Deus trabalha nos bastidores. Na graça. Olha, enquanto ele estava construindo a forca, pastor Clive, Deus não deixou o rei dormir. Deu uma insônia no rei. Ele ficou acordado à noite, rolando de um lado para o outro. Assim é Deus trabalhando nos bastidores. Está vendo? Pôs uma insônia no rei. E o rei não conseguia dormir. E o rei pega e chama, né, o seu servo e pede para ler o livro de Crônicas dos Reis. Aí, olha lá, que Deus trabalhou lá atrás, numa situação, e agora eles começam a ler e revela que Mordecai avisou Esté, que avisou o rei, que os servos queriam matar o rei. Aí o rei falou: bom mineiro. Qual honra que nós demos para Mordecai? Nenhuma honra para Mordecai. E está no versículo 12 a 14, né? Os conselhos, o conselho da esposa. E no capítulo 6, né? O capítulo 6, versículo 1 a 3, né? A forca foi levantada. No versículo 6 a 10, a mãe chega de manhã cedo, lá diante do rei. E o rei pergunta para Amã, no versículo 6. Entrou Amã, o rei lhe disse: quem separar o homem a quem o rei deseja honrar? Amã falou: quem é outro senão eu? Quem é outro senão eu? Né? E aí Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim mesmo, a mim para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-lhe as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei Amã: apressa-te,
toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Uau! Tá vendo? Deus trabalhando nos bastidores. Nossa. Imagina, ele passou a noite todo dia fazendo a forca. E Deus estava pondo uma insônia no rei. Uau. E foram ler tudo que Deus fez para que aquela cena acontecesse. Interessante para nós pensarmos nisso, que o fato é Deus tem um plano para cada um de nós hoje, dia 19 de maio de 2024. Não entendemos todas as coisas, mas cremos na fidelidade de Deus que está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Deus tinha um plano para Esther, e esse plano começou a ser desenvolvido no momento que ela perdeu seus pais, no momento que ela perdeu sua família, de tristeza. Deus já estava trabalhando nos bastidores para que ela fosse criada por Mordecai e chegasse a ser a rainha da Pérsia e ser usada contra Amã, que queria eliminar o povo judaico. Deus trabalhando atrás da cena, nos bastidores, para que tudo acontecesse. Há um Deus nos céus e tudo faz como lhe aprove, né? Ele o fez e está fazendo. Nós temos escrito todo o plano que Deus tinha e consumou na vida de Esther e Mordecai. Mas nós não temos escrito o que Deus, tudo que vai acontecer conosco, cada dia até o arrebatamento da igreja, em nossas vidas. Mas Deus, Ele está escrevendo a nossa história. Ele sabe a nossa situação nesse exato momento. E Ele está se movendo, agindo nos bastidores para nos socorrer no tempo oportuno. No capítulo 7, versículo 3, o pedido de Esther ao rei e a morte do inimigo dos judeus. Deus agiu. Deus foi gracioso com Esther e Mordecai. Ele trabalhou nos bastidores da graça. No versículo 3 do capítulo 7. Então respondeu a rainha Esther e disse: se me permites, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Aí já era o segundo banquete do vinho, que Amã foi convidado. E nós sabemos o que aconteceu aí a partir do versículo 6. Né? O adversário meu e do meu povo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. No versículo 7, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim ao palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre a divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, ou seja, 22 metros e meio de altura, que ele preparou para Mordecai, preparara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que tinha ele preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Deus trabalhando atrás nos bastidores, atrás das cortinas, para que tudo acontecesse. Como Deus está trabalhando ali fora agora, para que nós pudéssemos fazer o culto aqui agora, sem eles falando no microfone. Deus trabalha atrás das cortinas, atrás das cenas, em nosso benefício, em nosso favor. Há um Deus no céu. Os judeus receberam a autorização do rei Assuero para destruir todos os inimigos, e foi estabelecida a festa de Purim. Mordecai foi honrado e se tornou o segundo depois do rei. Sabe, amados irmãos, a nossa história está sendo escrita nos bastidores da graça. Deus tem um plano perfeito para nós.
necessitamos simplesmente permitir a graça de Deus nos promover em tempo oportuno. Não sejamos precipitados. Não sejamos incrédulos, mas confiantes. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó disse: o plano de Deus para o pastor Cliff, Márcia, Geraldo, para nossas vidas, para nossos filhos, para o nosso chamado, não poderá ser frustrado. Ele trabalha atrás da cena em nosso benefício. Às vezes oramos por um milagre em nossa vida. Seja uma provisão, seja uma restauração, seja uma cura, seja um socorro. E a resposta não chega. Nós não conseguimos ver, entender. Oh Deus, eu estou orando, eu estou clamando, mas cadê? Onde está? Como eu vou passar por esse problema? Mas isso não anula o fato que Deus está trabalhando nos bastidores da graça para nos socorrer em tempo oportuno. Talvez Deus está trabalhando na vida de uma pessoa agora, para atender a oração específica que você está orando. Talvez Deus está trabalhando no sistema todinho por causa da sua vida, para preservar a minha vida, a sua vida, o nosso chamado. Deus está movendo nos bastidores da graça, nós não merecemos, mas Ele está movendo, agindo em prol de cada um de nós. Então, não podemos ficar desesperados, não podemos culpar os outros ou a nós mesmos. Podemos confiar em Deus, crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Crer que Isaías 64:4, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando para nós. Espera nele, confie nele, faça o que está a fim de ser feito com todo empenho, como de fato o que nós fazemos é para Deus. E Deus vai movendo, agindo, fazendo as coisas acontecer, mesmo que Ele esteja trabalhando nos bastidores da graça, em nosso benefício, para o nosso bem. Confie, não entre em desespero, porque Deus está cuidando de nós, do jeito dele. E Salmo 135, versículos 5 e 6, está escrito, olha o que está escrito em Salmo 135, versículos 5 e 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra. Salmo 135, versículos 5 e 6. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande. Quem é grande? Deus é grande. E que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Não tem nenhum abismo que Deus não pode ver e interferir. Ou seja, o abismo que nós estamos passando em uma área da nossa vida agora. Deus pode ir lá, no mais profundo, e mudar a nossa sorte, mudar o nosso choro em alegria, mudar a nossa tristeza em festas, em banquetes, como Ele fez com o povo judaico. O nome de Deus não consta aqui no livro de Esther, porque Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus não enviou seus profetas. Mordecai falou: Deus vai nos livrar. Deus estava trabalhando nos bastidores. E livrou o povo, como Elane leu aqui no início. E foi motivo de festa, de purim. Porque Deus mudou de tristeza para alegria, de choro para festas. Deus trabalha nos bastidores da história das nossas vidas. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. Este é um versículo para nós memorizar. Em todo momento, no momento que vai vir um desespero, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nós não estamos entregues ao nosso próprio destino. Deus tem um plano para nós hoje e agora. Deus está trabalhando nos bastidores da graça para nos dar o suporte que necessitamos em todas as situações que estamos vivendo no momento. Nós precisamos crer,
confiar e andar por fé. Porque Ele está nos ensinando diariamente a andarmos, a nos movermos de fé. Amém? Amém. Deus move. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se você está nos assistindo nessa manhã ou durante a semana, sabe, Deus, Ele já definiu o caminho para que eu e você pudéssemos ter a garantia de vida eterna. O caminho é Jesus Cristo. É o único caminho, a única verdade e o único meio de nós chegarmos até Ele. Sabe, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio, ele morreu a nossa morte, pagou um preço pelas nossas dívidas, o sangue derramado na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você gostaria de ter essa certeza, e ainda não tem, ora comigo agora, fala no seu coração, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu creio na obra consumada pelo Senhor Jesus no Calvário. Jesus entra no meu coração, me faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17 está escrito, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Então, vamos nessa semana aprender mais da graça de Deus. Mesmo que nós não estamos vendo, Deus está trabalhando nos bastidores da graça em nosso benefício. E, no momento oportuno, nós vamos ficar maravilhados, porque Deus mudará a tristeza em festa, o choro em alegria, porque essa é a promessa. Assim como Ele fez com o povo de Israel. Amém? Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, essa semana, que possamos ter uma semana abençoada, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém.